sejam bem-vindos aqui à Sala Carcavelos para mais um espaço de partilha e debate da nossa conferência C-Days, que o tema este ano é Mais Resiliência. Hoje vamos assistir a várias apresentações dos projetos selecionados no âmbito da Call for Presentations. Nesta iniciativa, a comunidade foi convidada a submeter propostas de projetos, casos de sucesso, trabalhos científicos e tecnológicos na área da engenharia, das ciências sociais e humanas relacionadas com a segurança da informação e cibersegurança. Hoje vamos conhecer as que mais se destacaram, de acordo com o júri constituído pelo Centro Nacional de Cibersegurança, a Comunidade de Segurança OPSEC e a AP2SI. Sem mais demoras, vamos dar início aos trabalhos com a primeira apresentação, Cloud Attack Based on Misconfiguration, a Graph-Based and Analytical Approach. É o tema da primeira apresentação e chama ao palco Filipe Pires. Muito boa tarde, tudo bem? Mais ou menos? Cansados? Ainda tem mais 2 dias, sinto dizer para vocês. Muito bem, deixa eu mudar aqui para a gente falar um pouquinho. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre falhas de configurações em cloud, né? Trazer isso de uma maneira gráfica para ficar mais fácil para todo mundo entender um pouquinho. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui trabalha na área gerencial? Quem trabalha na área técnica? Só para eu tentar colocar todo mundo na mesma página. Um pouquinho sobre mim, então. Eu trabalho como Head do Identity Threat Labs e como Global Product Advocate dentro da empresa chamada Segura. Segura é uma empresa brasileira. Depois eu vou explicar um pouquinho do que a gente faz e esse rebrand que a gente teve nos últimos meses, digamos assim. Mas, basicamente, eu sou responsável por fazer investigações de ameaças, análise de malware e entender como funcionam os ataques nesses ambientes on-premise, híbrido e também em cloud, e a partir dessas investigações, das técnicas utilizadas pelos atacantes, trazer novas tecnologias para os produtos. Além disso, eu trabalho não trabalho, mas uma iniciativa para a comunidade, né? Uma iniciativa mais técnica, como diretor de patrocinadores dentro da Red Team Village, que é uma das villages bem conhecidas da DEFCON, uma das principais conferências dos Estados Unidos, voltada à segurança ofensiva, que vai acontecer inclusive em agosto. Fundei essa iniciativa no Brasil, chamada Red Team Community, que é a ideia de trazer esse conceito de segurança ofensiva para dentro da comunidade brasileira e latino-americana, né? Então, a gente tem uma iniciativa principalmente de atuar ajudando eventos, contribuindo, criando palestras de segurança ofensiva, trazendo essa ideia de como funcionam os ataques, né? E aí, a partir disso, trazer essa ideia de como os atacantes exploram esses ambientes. E também sou AWS Builder, que nada mais é do que um programa da AWS voltado para ambientes de cloud, onde a gente constrói conteúdos, artigos, do ponto de vista, no meu caso, de segurança para dentro de AWS. Tá bom? Então, falando um pouquinho da empresa que eu trabalho, bem rapidamente, é uma empresa brasileira voltada para a gestão de identidade, majoritariamente conhecida como uma empresa de PAM, Privileged Access Management. Antigamente se chamava Senha Segura, né, por uma questão de internacionalização, nós mudamos o nome para Segura por causa de fonética e principalmente porque hoje em dia não se utiliza mais o conceito de... Não que isso não se utiliza, mas ainda se utiliza o conceito de senha, mas existem muitas tecnologias de passwordless e também o conceito de machine identity, que eu vou explicar um pouquinho bem rapidamente. Então, esse bate-papo nosso vai ser dividido basicamente em 2 partes. Uma parte vai ser mais teórica, que é colocar todo mundo na mesma página, uma parte mais conceitual, e depois uma parte mais técnica, explicando como funciona um ataque, e no finalzinho como mitiga. Tá bom? Então, o que é Machine Identity? Nós só temos, infelizmente, 20 minutos, agora eu só tenho 17, na verdade, para a gente tentar correr e tentar falar um pouquinho para vocês. Então, Machine Identity nada mais é do que uma identidade máquina, é tudo aquilo que não se refere a uma identidade humana. Então, hoje em dia, a gente já não conecta mais usuário e senha quando a gente tem uma determinada aplicação, quando a gente sobe isso no ambiente em cloud, por exemplo. A gente tem um token, a gente tem um secret, a gente tem um certificado que habilita aquela aplicação para ela ser publicável ou ela ser acessado pela internet, por exemplo. Então, na verdade, quando a gente fala de Machine Identity, a gente está falando dessas identidades de máquinas que precisam ser cuidadas. Aí a gente entra em servidores, aplicações, containers e tudo isso que está relacionado a esse ambiente, não só de cloud, mas híbrido e assim por diante. Tá bom?
Então, qual que é a visão que a gente entende desse gerenciamento de identidade de máquina? Então, a gente tem a parte do discovery, que é quando a gente busca essas informações dentro de uma empresa, a parte de governance, que é tudo que eu vou gerenciar, trabalhar o processo de policy enforcement, que é como eu vou definir como vai ser feito o processo de enforcement de política. Então, antigamente existia muito problema, não sei se acontece isso na empresa de vocês, também nem levantem a mão, por favor, mas basicamente, quando um usuário responsável por uma aplicação, ele colocava a sua senha e o seu usuário lá, e aí quando ele era demitido, aquela aplicação simplesmente caía. Por quê? Porque o pessoal de RH foi lá e tirou os acessos. Melhor, o RH informou. RH não, porque não é mais recursos humanos, agora é people, né? Agora não pode mais chamar de recursos humanos, perdão. Mas o pessoal de people informa o pessoal de security, ó, este gajo saiu da empresa, tira os acessos. E como o usuário dele era o responsável pela integração, logo a aplicação cai. Então, essa questão de policy enforcement, de governance, todo esse controle em cima de identidades não humanas, ou machine identity, entra dentro dessa parte de governance, a parte de automação também, e aí entra todo o processo de como eu vou providenciar um acesso, e a gente pode ver aqui o just-in-time, por exemplo, então, uma determinada atitude específica, ou uma ação específica dentro da empresa, que eu vou precisar subir uma aplicação, né, como código, por exemplo, que é mais tecnológico de falar, né? A gente está subindo um infra as a code. Então, a gente sobe essa aplicação e depois que a gente roda ela durante certo momento, ali a gente derruba ela. Então, a gente delega aquele acesso durante um determinado período, esse é o Just-in-Time Access, eu provisiono esse acesso durante certo tempo e depois eu retiro esse acesso. Então, tudo isso são processos de automação e, obviamente, trabalhar no processo mais seguro. E aí, uma dos modelos, por exemplo, é trabalhar com o conceito de least privilege, ou seja, dar menos acesso possível para um determinado usuário ou para uma service account ou para tudo aquilo que eu vou utilizar de integração. Então, essa é a nossa visão, basicamente, de Machine Identity. Vamos a algumas outras terminologias, tá? High Value Target. Para quem é de segurança ofensiva, pode levantar a mão se alguém aqui trabalha com segurança ofensiva? Muito bem, não temos ninguém. Então, o exemplo que eu ia dar não vai funcionar. Mas, basicamente, explicando, quando a gente fala de High Value Target, ele vem de um termo militar americano, que é quando a gente tem uma pessoa ou um inimigo que é o nosso alvo principal. Que se a gente atingir ele, em teoria, existe um acordo de paz, né? Não vou falar em guerra, porque todo mundo deve estar vendo, mas, basicamente, se a gente tem um alvo de alto valor do outro lado, numa determinada guerra, que vocês podem imaginar qual que eu estou falando, né? De Israel ou Irã, se eu pego uma pessoa responsável, que é o High Value Target, o target de alto valor, de uma dessas nações, e eu capturo este alvo, esse target de alto valor, logo eu digo assim, olha, o teu responsável, o teu líder está sobre minha posse. Então, a partir desse momento, as defesas delas, quando o comandante define que aquele inimigo vai ser derrubado, logo a guerra termina. Então, quando a gente fala de tecnologia, segue essa mesma linha. O atacante está buscando esses alvos, esses targets de alto valor, para poder entrar dentro de um ambiente e fazer tudo aquilo que ele está querendo. Então, se ele alcançar este alvo, esse target de alto valor dentro de uma empresa, e aí pensem nos ambientes de vocês em cloud, quem seriam esses alvos de alto valor? E aí muitas vezes a gente pensa, ok, se ele for atacado, né, vou usar essa terminologia, qual que vai ser o impacto ou qual que vai ser o risco do meu negócio? E aí a gente associa normalmente a quem? Ao diretor, ao C-level, ao corpo diretivo, né, ou ao membro sênior, o executivo. Mas, na verdade, se a gente começa a descer um pouco mais esses níveis, a gente percebe que existem pessoas com privilégios elevados, que nem está ali na apresentação. Ou seja, todo mundo que tem um acesso privilegiado dentro do meu ambiente. E aí vem a pergunta que talvez faça a gente pensar um pouquinho, que é, dentro do meu ambiente em cloud, dentro da aplicação que eu desenvolvo, ou que eu preciso ter na minha empresa, eu tenho desenvolvedores, pessoas que precisam acessar aplicações. Por consequência de uma boa forma de trabalho, esse desenvolvedor naturalmente vai precisar trabalhar com o VS Code, que é uma aplicação que se utiliza para fazer código, né? Esta aplicação requer um elevado privilégio dentro da empresa, porque é uma aplicação que requer, assim como outras tantas, um SAP ou um outro tipo de ERP dentro da empresa. Às vezes, aquele executável que tu vai usar no teu laptop ou no teu computador, ele vai precisar de um elevado privilégio para rodar. Aquele direito de administrador, quando a gente clica na máquina, ele pede, você permite rodar com o direito de administrador? Tu vai lá e dá 2 cliques e assim, beleza, permito. Então, esses são usuários de alto valor. Então, a gente pensa, todo mundo que está acessando um dado sensível, Felipe, pode ser um high value target na minha empresa? Talvez você se pense agora. A resposta é simples. Sim, se ele é um target, ou se ele acessa projetos sensíveis, ele é um target de alto valor.
certo? Outra terminologia é ataque vector, ou vetor de ataque. Basicamente, vetor de ataque é o método que é utilizado pelos atacantes para comprometer um determinado sistema. É simples como isso. E aí existe uma outra terminologia chamada ataque surface, que é dentro de um ambiente, como a gente está nesse prédio aqui, as várias janelas que nós temos e várias portas são possibilidades que alguém tem de entrar dentro desta surface chamada centro, né, centro de convênio do Estoril, né, que a gente erra o nome sempre, mas basicamente essas várias possibilidades é a surface. Agora, o vetor de ataque é o método que o atacante vai ter para explorar uma determinada porta ou uma determinada janela. Então, eu sei que não é um exemplo técnico, para quem é técnico vai ficar bravo comigo, mas quem não é técnico vai entender, isso que é importante. Certo? Então, a gente tem, quando a gente fala de vetores de ataque, vários tipos, como o malware, que é um acrônimo de malicious software, Ransom, que é aquele ataque que faz uma criptografia e solicita um resgate. E o phishing ele é mais uma técnica em si, não exatamente um vetor de ataque, mas ele é um modelo de delivery, de como ele entrega isso através de uma determinada técnica, ali, que pode ser o malware, o ransom e outras tantas. Porém, existem os erros comuns, que são os que nós vamos falar agora, que é as falhas de credenciais, né, ou credenciais fracas, tipo de criptografia que eu vou implementar dentro da minha aplicação que é pobre, e as falhas de configurações, quando eu habilito algo que permite que um atacante entre na minha empresa, porque eu estou usando configurações default, ou standard, padrões, certo? E tudo isso vai me permitir acessar altos privilégios, né, ou escalar privilégios dentro da empresa. Outra terminologia, caminhos de ataque, basicamente é a forma gráfica, que é o título da palestra, de como eu vou ter isso dentro do meu ambiente, como eu vou ver isso, como atacante, ou como eu vou simular essa visão do atacante. Se vocês observarem nessa imagem, não é gráfico, eu sei que não é gráfico, mas é uma imagem da OASP, né, que é a organização americana para aplicações web, que mostra na linha vermelha qual seria um caminho utilizado pelo atacante. Então, ele tem um agente de ameaça, ele tem um vetor de ataque, que eu já comentei com vocês, né, malware, ou um phishing, que é uma técnica que vai descarregar algo malicioso dentro da vítima, pode explorar uma falha de segurança, que neste caso poderia ser uma falha de configuração, superar controle de acesso, ter um impacto técnico, se ele parar uma aplicação, se ele derrubar uma aplicação, vai ter vários impactos em si, e pode ter um impacto no negócio, dependendo do tipo de vertical de negócio, né? Se for um banco, por exemplo, se for um hospital. Né? Eu sei que nós passamos aqui pelo apagão e vocês sabem muito bem o que aconteceu. Não foi um ataque cibernético, a princípio, certo? Porque parou uma estação de energia, por algum motivo. As estações de energia são conectadas de alguma maneira, então, a princípio, não foi um ataque cibernético, mas a gente sabe o impacto de negócio que houve, porque parou o hospital, parou o supermercado, parou tudo. Eu não sei porque, aparentemente, todos os papéis higiênicos sumiram do continente. Eu não faço a mínima ideia o que acontece no apagão, que o pessoal gosta de comprar papel higiênico e sardinha. Mas, enfim. E aí entra uma última terminologia, que é o ponto de choque, ou choke point, que nada mais é do que certos locais onde vários caminhos de ataque se encontram entre si. Né? Eles convergem para o mesmo ataque. Aqui tem um exemplo de como existe essa convergência. Ou seja, imagina que nesta nossa sala aqui existe um grande cofre. E para um ladrão, para um assaltante chegar até aqui, ele tem vários caminhos para chegar até aqui. Ele vai chegar pela porta do primeiro andar, ele pode vir por uma porta traseira ou pela porta do primeiro andar aqui da parte de trás. Ele pode até tentar a loucura de tentar pular a janela por aqui, mas talvez ele não vai conseguir porque é muito alto. Então, a única maneira de entrar dentro da sala é através desse corredor aqui. Então, o momento de convergência é este corredor. Então, choke point nada mais é do que a convergência, onde vários caminhos levam até este ponto de choque. Que se eu eliminar o ponto de choque, este meio de convergência, eu limito a ação do atacante para chegar no meu cofre que está aqui nessa sala. Entenderam? Então, perfeito. Essas são algumas terminologias. Existem alguns desafios de cloud que vocês provavelmente já sabem, que as 99% das brechas, enfim, tem essa responsabilidade por causa das falhas de configurações, como eu comentei. Muitas companhias usam mais de 2 clouds. Né? Mais de 33% a gente vê que tem um foco na identidade, porque alguém rouba essa identidade e consegue entrar dentro dos ambientes. E aí, como gerencia tudo isso? Aí tem as complexidades. A AWS tem mais de 18 mil permissionamento. Quem trabalha com a AWS aqui sabe disso. Quem trabalha com a AWS aqui, só para eu ter uma ideia? Quem trabalha com Azure? Com GCP? Quem não trabalha com nada também pode levantar a mão se quiser. Né? Tem gente que alguém trabalha com Alibaba aqui?
Porque, às vezes, por exemplo, eu já palestrei em lugares que trabalhavam com Alibaba. Então, se a gente fizer uma soma rápida aqui, a gente tem mais de 40 mil permissionamento em cloud. Então, esse é um impacto de como gerenciar isso, né? E aí tem esse desafio de uma grande surface de ataque, a gente tem excessivas permissões de identidade, falta de visibilidade, cada vez mais é complexo de gerenciar isso e, claro, as leis que a gente tem que refinar isso para fazer as proteções. Tá bom? Então, essa é a parte mais teórica. Aí os desafios que eu comentei. Time de desenvolvimento que precisa acessar muitas aplicações. Alguém chega, tu tem que acessar a aplicação, tem que dar direito de acesso. DevOps para automatizar o processo, automatizar os sistemas. Time de banco de dados, time de cloud, líder de unidade de negócio, acesso privilegiado, C-level. O marketing precisa de acesso privilegiado. Ninguém do marketing aqui, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Mas eles precisam, eu sei que eles precisam. Tudo bem que eu sou de segurança, não gosto muito, mas eles precisam. Os trabalhadores que trabalham remoto e o que o mercado de segurança chama de insider threat, que é aquela pessoa que é recrutada pelo cybercrime para abrir uma porta, e muitas vezes essa porta é através da falha de configuração. Tá bom? E aí, qual seria o risco de a gente ter uma exposição de dados? Perfeito, essa é a parte chata, a parte teórica, que é importante, eu sei que é importante, mas quem é técnico acha isso chato, mas é importante. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, porque eu só tenho 5 minutos e 37 segundos, mas basicamente, colocando todo mundo na mesma página, a parte da AWS, a parte de IAM é quem gerencia os permissionamentos em cloud. Felipe, tu falou no título que era Cloud, Attack, Base, nome bonito para a mãe ver. Beleza. Todo o conceito que está por trás do que eu vou explicar para vocês de AWS segue a mesma linha e a mesma lógica para outros cloud providers. A diferença é que cada cloud provider trabalha com a sua própria maneira de gerenciar a gestão de identidade, que no caso da AWS é o IAM, é o serviço que gerencia todos os recursos como um quebra-cabeça que se conectam entre si. Para esse quebra-cabeça funcionar, o IAM precisa ser configurado. No caso da Azure é diferente, porque é um processo de subscrição. GCP é um pouquinho diferente, porque trabalha com Service Account. Com o Oracle Cloud é um pouquinho semelhante ao da AWS e cada cloud provider, só precisa saber como funciona cada gestão de acesso aos permissionamentos, tá bom? Só para colocar todo mundo na mesma página. Então, o IAM na AWS centraliza as permissões, é quem dá o acesso e quem retira o acesso, quem pode e quem não pode, e basicamente essa é a ideia, basicamente como configura uma política. Então, eu tenho o efeito principal aqui, que é allow ou deny, ou seja, ele vai permitir ou negar algo, e a action é o que vai me permitir ou não dentro daquele allow ou não allow, certo? Então, tem uma série de ações que eu posso ou não fazer dentro da AWS. Perfeito. Aqui é um exemplinho muito simples de uma regra, de uma política, uma policy padrão da AWS, que é basicamente IAM Read Only Access. Ou seja, ela só vai me permitir ler as coisas, né, dentro da AWS. Ou seja, ele cria como se fosse um pacotezinho, um package, né, um statement que ele chama aqui, onde ele tem o efeito, neste caso, que ele vai permitir a action, que é o serviço do IAM, e basicamente listar tudo que ele quiser. Simples como isso. Então, é uma política de leitura, que vocês podem ver a referência padrão da AWS. Ok? Então, eu pensei, ok, como é que um atacante entra dentro do ambiente? Para ele entrar dentro do ambiente da AWS, ele precisa ter duas informações básicas. Uma secret e uma key. Ok? Basicamente, esse aqui é um código bem simples em Python, onde um atacante pode simplesmente, ou vocês podem, o time técnico de vocês, pode testar, usar o mesmo código, para buscar essas credenciais no GitHub e GitLab, que são plataformas de automação que se utiliza para DevOps, lá, onde muitas vezes o desenvolvedor coloca o seu código lá dentro e muitas vezes ele deixa aqui e a secret lá em texto plano. Então, quando a gente roda a terminologia é um crawler, né? Quando a gente faz essa busca por essas informações através desse código, a gente pode buscar essas informações. Uma vez que o atacante ou que a pessoa técnica tem essa informação de vocês, é muito simples se conectar. Ele basicamente vem aqui e coloca AWS Configure, por exemplo. E vejam como é simples. Ele vai me perguntar qual que é a access key. Eu vou lá e copio e colo. Depois eu dou um enter e ele vai me pedir a secret. Se eu encontrei isso utilizando aquele código, eu vou copiar e colar. Qual que é a próxima informação que eu preciso saber? A região, o nome da região. Mas, Felipe, eu não sei quais são os nomes das regiões que a AWS utiliza. Mas isso é simples. Tu vai no próprio site da AWS, ele vai te mostrar todas as regiões. Tu pode testar região por região para ver. E aí, uma vez que tu faça isso, ele vai pedir um tipo de formato de output que tu vai querer tirar. Tu pode deixar como none mesmo. E, a partir desse momento, tu está lá dentro. Basta vir a AWS IAM, por exemplo, e colocar user list, por exemplo. Eu acho que é list.
se eu não estou enganado. User list, por exemplo, ele vai listar todos os usuários que tem lá dentro. Não é user list, é outro comando aqui. List user, ao contrário. Ele vai usar list users. E ele vai trazer toda a linha de usuários que está dentro dessa account. Ah, claro, eu estou sem internet, por isso que ele não conectou. Mas, basicamente, é isso que ele vai fazer. Então, percebam que é super simples. Basta eu me conectar lá dentro e, através disso, eu posso listar usuários. Uma vez que eu tenho essas credenciais, eu vou para a exploração de fato, que é o quê? Eu vou dar o list user, como eu comentei para vocês. Se vocês observarem aqui nesse print screen, ele está como access deny. O que significa? Que foi negado o acesso para mim. Por quê? Porque a permissão sobre este serviço de IAM não me permitia acessar isso. Se vocês observarem mais abaixo, eu posso listar políticas e listar grupos. Ou seja, a partir do momento que eu me conecto via CLI, né, Command Line Interface, eu posso listar e fazer esse processo de discovery dentro da AWS. Tudo baseado numa determinada aplicação. Então, percebam que o serviço de IAM ele é dividido nesses bullets que estão aqui embaixo, né, que é de list, ou seja, vai listar, ler, escrever, e existe esse permission management. Agora eu vou explicar para vocês qual que é o impacto de uma única checkbox, um único checkbox mal configurado, que aí vem o nosso tema aqui. Então, eu simplesmente criei uma nova política dentro deste grupo chamado Permission Management, onde eu chamei de Create Policy Version. Basicamente, é o nome da action. Se vocês observarem, tem várias outras tantas actions aqui dentro, certo? E essas actions aqui, basicamente, o que elas têm, elas geram um impacto daqui dentro. Eu só habilitei uma delas. Se vocês observarem, ela só tem uma única checkbox habilitado, como vocês conseguem ver aqui neste editor, né? E a partir desse momento eu criei uma única política. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é o impacto disso. A partir desse momento eu fui no site da AWS, do próprio site da AWS, e perguntei como eu posso criar um acesso full dentro da AWS. Em cima disso ele me recomendou este código, copiei e colei. Aqui vocês percebam que tem um asterisco, então vai me dar acesso a todo o serviço de IAM. Logo depois eu perguntei para o Google como eu faço para executar este comando na linha de comando mesmo, né? E ele me deu esse código. Uma vez executado, vejam o que acontece, o que a gente chama de Elevation Privilege, ou seja, eu elevei o meu privilégio de um nível onde eu só tinha um único checkbox para um nível onde eu tenho um full access. E para quem sabe e quem trabalha com a AWS trabalha em 2 níveis, assim como o Google também, de Service Account, ou melhor, de Accounts, e também de Organization Level, 2 níveis, né? Um de várias accounts ou de Organization em cima. Nesse caso aqui, o que está acontecendo é, eu estou saindo de um nível de Account para um nível de Organization. Então, pensem vocês na empresa de vocês, que tem várias accounts, ou pertence a vários grupos, um único grupo com uma única Organization e vários accounts embaixo. O que acontece nesse ataque aqui, basicamente, é o atacante, através desta única checkbox, eleva um privilégio de um nível de account para o nível de organization. Então, ele coordena agora todas as empresas que estão debaixo deste level de organization. Então, este simplesmente é o impacto de uma única checkbox mal configurada. Mas, Felipe, onde é que isso impacta no meu ambiente? Impacta porque, muitas vezes, quando eu tenho que subir uma EC2, uma instância, eu vou lá na AWS e procuro a política de EC2 padrão da AWS. E lá dentro tem muitas checkboxes. E essas checkboxes que estão lá, elas vão permitir esse tipo de ataque, por exemplo. Assim como outros tantos. Tá? E aí, a partir disso, a gente consegue, de fato, entrar no ambiente. Para proteger o ambiente ou para ter visibilidade, aqui algumas sugestões para a gente finalizar. Basicamente, o Cartography é uma ferramenta open source. E a gente tem o AWS PX, que também é uma outra ferramenta onde é possível ter esse tipo de visibilidade. No caso da AWS PX, é exclusivamente para a AWS. E no caso do Cartography, existem outros provedores de cloud que também é possível fazer essa integração. Tá bom? E aí, para finalizar, basicamente, o que a gente está fazendo, eu estou ajudando a desenvolver essa plataforma, que é totalmente gratuita. Não vou fazer demo, que não temos tempo, mas basicamente ela vai trazer essa mesma informação para vocês através de dashboard, através de caminhos de ataque, né? E através de caminhos de acesso e caminhos de ataque. E aí, com isso, vocês vão poder fazer essa integração de forma gratuita. Pode usar e-mail pessoal de vocês, se vocês quiserem. Quem estiver fazendo faculdade também, fazendo mestrado, pode utilizar a plataforma também. É super gratuito. E, inclusive, tem uma Gen AI que faz a parte de fix disso, de recomendação. E a gente, assim, termina o nosso bate-papo, 2 minutos e 48, depois do horário permitido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Felipe.
Agora chamo ao palco José Nuno Pedro Amorim, da Secure Labs, para apresentar o seu projeto Unmasking Adversaries, a Threat Hunter's Guide to OSquery. Okay, so hello everyone. My name is José Muniz. I was a former Linux sysadmin for quite a long of time, where I focused on system visibility and monitoring, and I used some OSquery also here. And I am now the co-founder and CEO of Secure Labs. Okay. We are going to briefly introduce threat hunting and just a quick overview of what it is, what it isn't, and how can we do it. Then we are going to talk about OSquery, where we will learn some basic queries and some more advanced stuff. And then we are going to get to the fun part, which is hunting with OSquery. Okay, so threat hunting, what it is. We can define threat hunting as the process of searching for hidden threats in our networks, in our systems, that may have bypassed EDR and other security controls. We can do that by searching for IOCs, or we can look for attackers' behaviors and patterns. Okay, searching for IOCs. We can basically look for things like file hashes, IP addresses, domain names, and network and hosts artifacts like file paths and stuff like that. We can source them from threat intelligence and use tools such as our SIEM or OSquery to look for them. Another type of hunt we can do is searching for attackers' behaviors and TTPs. This type of hunt, we can build an hypothesis where we say, let's say, an attacker has established persistence on our networks, and we will look for that type of behavior and basically search for persistence in our systems. I would say that the MITRE ATT&CK framework is a must for this type of hunts. I wouldn't say you need to know it by heart, but you definitely need to have some familiarity with it. Okay, so OSquery. OSquery is an open source monitoring tool that allows us to query or interrogate our networks and systems as if they were SQL tables or databases. It's really easy to use. It's somewhat lightweight and has a really fast learning curve. So it's a really nice tool overall. Let's say we wanted to know the user IDs and the usernames of our user accounts on the system. We would do a select to the user's virtual table of the UID field and the username, and we would get those results back. And let's spice it up a little bit. We also want to know the shell of that user, and we can once again do a select to the user's virtual table, and we select the user ID, the username, and the shell, and we will filter out the user SP no login shell, which will rule out the users that cannot log into the system. Okay, so hunting with OSquery.
And let's say you, over the weekend, you read some CTI reports, and you know that this Redis Raider campaign is gaining some traction lately. You read that the attacker creates a cron job with the name Apache, and also deploys a script in the with the file path temp MySQL. You source those IOCs from that report, and now you are going to look for them with OS Query. So you basically can do a select for those files. You select the fields path, file name, and the hash of that file. To get the hash of the files, we need to do a join to the hash table, which is a virtual table that allows us to get various type of hashes for the files that we search for. In this case, we do the SHA-256 hash, which is the one that we had on the report. And then we filter the path for the etc cron.d Apache and the temp MySQL, because as we've seen on the report, those are the two IOCs we extracted. We also look for those two hashes on the temp directory, and we won't filter for the temp MySQL in the case that the attacker can change the name of the file, and we still can get matches just by looking for the hash of the malware. And if we get these results back, it means that the machine was probably infected by this Redis Raider malware campaign. Okay, so persistence behavior. As I said before, we can do an hypothesis-based hunt. In this case, we read a report about some botnets which can achieve persistence by creating a service file. And we will look for the MITRE attack technique, which is this particular one, which is systemd creation or modification. So what we need to do? We need to look for systemd service files which are created on our systems, and we need to know if there is any suspicious one. So we select the file path, the username and the group name of the file owner, and we do a date time of the modified time of the files we search for. I would add here also the access time and the creation time. I just couldn't fit it on the slides. So we do a left join on the users and the groups, so we can get the username and the group name of the owner who created the file, and we search for those particular directories which are where systemd searches for the files, for the service files, so they execute on boot. And we also search for the extension .service with a wildcard, so it matches any name. And we will get these results back. In this case, there are no anomalous service, but if we need to look for it and find if there is any strange service which do not match our baseline, basically. So, in summary, we learn a little bit about threat hunting and how can it be done. We learn how to craft some OS query, basic queries, and we learn how to hunt for IOCs and behaviors.
I would say it's better to look for TTPs and behaviors, because IOCs, as we've seen before, those are very easy to change. Because, as we see in the pyramid of pain, they are on the lower part of it, which an attacker can easily change file hash. They are constantly rotating IP addresses and domain names, and networks and host artifacts, they change it all the time also. So it's a better type of hunt is building an hypothesis and hunt for techniques, statics, and procedures, and tools. Are there any questions? Okay, so thank you for your time. Podes deixar aí. Obrigada, José, e a todos aqui presentes e pelas excelentes partilhas que tivemos durante estas hora e meia, mais ou menos. Fazemos agora um intervalo de 30 minutos. Até já.